No momento da gravação deste vídeo, mais de 30 bilhões de dólares foram perdidos ou roubados por investidores que não souberam guardar as suas criptomoedas da maneira correta. Por isso, investir em cripto exige a responsabilidade de saber custodiar os teus ativos bem. E é fundamental para que não percas todo o dinheiro que tanto tempo demoraste a ganhar. Por isso, neste vídeo, preparei um guia completo de como custodiar os teus ativos. Portanto, não saias daí, assiste o vídeo até ao final e certifica-te que segues tudo o que foi aqui ensinado e explicado. Eu sou o Rodrigo do canal Agente Económico e estou aqui para te ajudar a investir melhor, de maneira mais consciente, focando essencialmente no mercado de criptomoedas. Para evitar que te percas neste vídeo, vou aqui explicar tudo o que vamos abordar, mas antes queria que me dissesses aí em baixo que forma ou formas utilizas para custodiar os teus ativos e depois do vídeo quero que voltes à secção dos comentários e me digas se vais repensar a tua forma de custodiar os ativos. Neste vídeo, primeiro eu vou-te dizer quais são as formas que existem de custodiar os ativos, como eles funcionam e dar alguns exemplos práticos. Vou-te enumerar as respectivas vantagens e desvantagens de cada uma delas e no final vou-te dar a minha opinião pessoal sobre como repartir a custódia ou como será a melhor maneira de realizar a custódia tendo em conta cada perfil de investidor. Ao criar uma carteira de criptomoedas é-nos dado cerca de 12 ou 24 palavras para guardarmos. Palavras essas aleatórias a que chamamos de chave privada. Essa mesma chave privada é que permite o acesso à carteira e assim conseguir transacionar os ativos dentro da mesma. Existe também outro código que tende a ser alterado conforme a rede que formos utilizando, mas para ser mais fácil compreender vamos usar uma analogia do e-mail. Ao criar uma conta no e-mail é-nos dado um endereço de e-mail, a possibilidade de criar um endereço. É endereço esse que é utilizado para que as pessoas consigam comunicar connosco enviando documentos ou mensagens para o nosso e-mail. Podemos então, com a analogia, perceber que a chave pública corresponderá então ao endereço de e-mail, tendo o endereço da nossa carteira, a chave pública. Por outro lado, também no e-mail é preciso criar uma palavra-passe. Aquela palavra-passe tem que ser muito bem guardada para que não caia nas mãos de outras pessoas que possam invadir a nossa conta. Pois bem, a password corresponde exatamente à chave privada, às 12 ou às 24 palavras que são usadas para acessar a conta da carteira de criptomoedas. Já que, como no e-mail, se usarem a nossa palavra-passe e tiverem acesso à mesma, poderão aceder aos nossos dados, às nossas informações, se algum hacker ou alguma outra pessoa mal intencionada tiver acesso a essas 12 ou 24 palavras, poderá acessar a nossa carteira e roubar todos os fundos que estão lá presentes. Após esta breve explicação de como funcionam alguns elementos básicos das carteiras de criptomoedas, é também importante realçar que as criptomoedas não ficam armazenadas dentro da carteira, mas sim apenas a referência delas, o código, o hash delas é que fica armazenado na carteira, pois as criptomoedas ficam sempre dentro da blockchain. Criptomoedas não saem dentro da blockchain, ficam lá todo o tempo e caso a gente perca essas 12, 24 palavras da carteira de cripto, realmente não tínhamos mais acesso a essas criptomoedas, apenas não temos mais o acesso delas, não conseguimos transacioná-las, mas elas continuam lá na blockchain visíveis para toda a gente. Explicado agora como funcionam as carteiras de criptomoedas na sua maior parte, vamos então agora abordar as 4 formas de custodiar os seus ativos, mas vamos focar apenas em 3, pois a quarta é para investidores de outra categoria. Começando então a explicar quais são as várias formas de custodiar os seus ativos, a primeira é exatamente com dispositivos ligados à internet, chamadas de carteiras quentes ou mais conhecidas como hot wallets. Normalmente esta carteira é referente a um ecossistema próprio, por exemplo a carteira Phantom que pertence ao ecossistema da Solana. Podemos encontrar hot wallets de várias formas, desde desktop, por exemplo a Exodus Wallet e a Atomic Wallet. Temos também em carteiras web que, como já mencionei, temos a Phantom e uma mais conhecida ainda, a MetaMask e a Rabbit, e também temos móveis, em que grande parte destas aplicações já é utilizada também em telemóveis, facilitando assim também o uso para qualquer pessoa. Como já mencionei, as principais carteiras quentes são a MetaMask, a Rabbit, a Exodus Wallet e a Atomic Wallet. Mudando de temperatura, passamos do quente para o frio, onde encontramos as carteiras frias, aquelas que funcionam como um dispositivo hardware fora da internet, não estão constantemente ligadas à internet. As cold wallets, que ao contrário das hot wallets, que são softwares, estas aqui pretendem já não estar constantemente ligadas à internet, mas sim fora dela. Estas primeiras duas formas que acabei de enumerar exigem total responsabilidade por parte do investidor. Ele é que deve criar a carteira, ele é que deve transacionar os ativos, ele é que deve ter todo o cuidado para que a carteira funcione totalmente bem. Estas formas de custódia são denominadas então de autocustódia, já que é o investidor que trata de todo o processo. No entanto, existe outra forma de custodiar que é passada essa responsabilidade para terceiros, chamada de custódia por terceiros. E como é que fazemos essa custódia por terceiros? Normalmente é muito utilizado corretoras centralizadas, como a Binance ou a Bybit, onde apenas o investidor tem de comprar os seus ativos lá e deixar simplesmente armazenado na corretora, sem fazer absolutamente
nada. Por último, como eu falei anteriormente, temos 4 formas, mas apenas enumerei 3 delas. A quarta é exatamente a custódia institucional, que é utilizada para investidores que já investiram várias centenas de milhares ou até milhões de euros em criptomoedas, onde existe uma instituição que recebe todo o valor investido do investidor que lá deposita os seus ativos e trata de todo o processo complexo, de forma a garantir a máxima segurança possível e tratando também de todas as transações que o investidor quiser realizar ao longo do tempo, tentando garantir desta forma a máxima eficiência e segurança para o investidor. Após enumerar todas as formas de custodiar os teus ativos, vamos proceder então às vantagens e desvantagens de cada um deles e depois eu vou dar a minha própria opinião pessoal, como já referi. Mas antes disso, se estás a gostar do conteúdo e és um apaixonado pelo mercado de criptomoedas tal como eu, inscreve-te no canal para não perderes mais conteúdos como este e se realmente estiveres a aprender e quiseres saber mais, comenta algum tutorial sobre alguma destas carteiras ou outro tema relacionado ao mercado de cripto que queiras que eu traga em futuros vídeos. Passando então às vantagens e desvantagens de cada forma de custodiar os ativos, vamos começar pelas cold wallets. Estas têm 3 principais vantagens. Sendo o armazenamento delas offline, ficam também menos suscetíveis a ataques cibernéticos, sendo assim uma opção viável para quem quer evitar ao máximo levar com ataques de hackers. Existe um controle total sobre as chaves privadas, sendo o usuário quem as produz e quem as guarda e armazena. É também uma opção muito viável para quem simplesmente prefere holdar os seus ativos e guardá-los durante bastante tempo, de modo a esperar a valorização deles ao longo do tempo. No entanto, não são muito práticas para quem pretende fazer várias transações ao longo do dia, já que necessitam de, a cada transação, ligar o dispositivo ao computador e, então, praticar a transação. Evidentemente que existe também o risco de perder o próprio dispositivo e assim acabar com o acesso à sua carteira e também é necessário um conhecimento técnico mais aprofundado para conseguir usar bem este tipo de carteiras. Por outro lado, temos as hot wallets, que têm como principais vantagens o seu acesso bastante rápido, bastando muitas vezes entrar apenas no navegador ou na aplicação que está instalada ou no telemóvel ou no desktop. Normalmente as suas interfaces também são mais fáceis de utilizar do que as cold wallets e também existe a integração em muitas aplicações descentralizadas como a Uniswap, a Raydium, entre outras. No entanto, ao contrário das cold wallets, é muito mais vulnerável a ataques hackers, estando sempre ligado à internet e uma menor segurança para usar grandes valores nessas mesmas carteiras devido a esses fatores de estar sempre ligada à internet e ser muito mais fácil de ser atacada do que outras opções. E também muitas vezes, por exemplo, através das suas carteiras em desktop, se o computador possuir algum risco ou for roubado, poderá então de maneira permanente perder o acesso à carteira. Finalmente, tratando das vantagens e desvantagens de fazer a custódia por terceiros, existe uma grande simplicidade em atuar desta forma, pois basta o usuário criar uma conta numa corretora, comprar os ativos e simplesmente deixar lá alocados os ativos, tornando assim muito mais fácil a sua experiência, já que também grande parte dos investidores e até recém-investidores que são novatos percebem da facilidade, já que toda a sua interface já é bastante comum com outras opções que existem no mercado tradicional. Existe também uma maior garantia e uma maior ajuda para o usuário em caso de perca de ativos, existindo também assim uma regulação muito mais complexa e muito mais para o investidor. No entanto, existe também o risco de ser hackeada e neste momento ser hackeada por terceiros, já que a responsabilidade é por parte da corretora e podemos ver isso num caso bem recente, como foi o caso da Bybit, uma das maiores corretoras atualmente e das mais utilizadas pelos investidores, que teve um roubo de cerca de 1,1 bilhão de dólares, mas que conseguiu sobreviver a esse ataque. Mas outras corretoras mais pequenas poderão ruir completamente e fazer os investidores perderem todos os seus ativos caso o volume roubado seja muito elevado. E também existe uma grande dependência da confiança, já que o investidor precisa de possuir a confiança para com essa corretora que ela não irá perder os seus fundos. Obviamente, um grande lema do mercado de cripto, para quem o conhece, é o Not Your Keys, Not Your Coins, que não é levado à letra, neste caso, nesta maneira de custodiar os ativos, já que quem tem acesso à chave privada e pública destas carteiras todas é a própria corretora. Passando então para a última parte do vídeo, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre qual o tipo certo de investidor para cada forma de custodiar os seus ativos. Bem, eu próprio penso que devemos repartir os nossos ativos por várias formas de custodiar e não focar essencialmente em uma, mas isto também deriva da quantidade e o valor monetário que cada investidor tem no seu portfólio, já que um investidor com pouco dinheiro investido em criptomoedas, de nada ou pouco vale investir em uma Ledger ou uma Trezor como cold wallet. E também, devido às taxas das transações, também pouco vale usar as hot wallets. Portanto, com pouco dinheiro investido, penso que corretoras será uma ótima escolha deixar lá alocado, mas numa corretora grande, com provas dadas e com uma regulação bem feita. Bem, vamos passar então aos tipos de investidor para cada forma de custodiar. Para as cold wallets, um investidor conservador e holder em médio prazo será o tipo de investidor mais apropriado, sendo investidores esses que não irão efetuar muitas transações ao longo do tempo, permitindo assim armazenar
todas as suas criptomoedas em carteiras cold, prioriza a segurança acima de qualquer outra coisa. Se for um usuário também com conhecimento técnico suficiente para isso, será uma ótima escolha. E também para quem deseja autocustódia total, mesmo quem tem grandes quantidades de dinheiro investido e prefere não passar essa responsabilidade para outras corretoras, outras instituições, tal como falei na forma de custódia institucional e custódia por exchange. Na parte das hot wallets, será mais para um usuário que seja ativo, que realize várias transações ao longo do tempo. Por exemplo, traders de curto ou médio prazo que adoram fazer várias transações ao longo do tempo, será uma escolha mais apropriada do que usar uma cold wallet, já que é muito mais prático usar uma hot wallet do que uma cold wallet assim recorrentemente. Também serve para aqueles mais degenerados que pretendem atuar em operações DeFi ou explorar mais o mercado de cripto a fundo. É ótimo para pessoas com um médio, pequeno volume de criptomoedas e é mais direcionado para aqueles que preferem a conveniência e a agilidade do que a segurança. Finalmente, para quem prefere terceirizar a custódia dos seus ativos, por exemplo, se és iniciante, estás a começar agora no mercado criptoativo, usar as exchanges será a melhor escolha para ti, já que os seus usuários muito facilmente conseguem deixar guardadas as suas criptomoedas, não têm de se preocupar com nada da sua garantia de segurança, já que é a corretora que trata de todo esse processo mais complexo para os usuários novatos. Também é ótimo para pessoas com pouco capital investido e assim evitam também muitas vezes gastar em converter as suas criptomoedas ou para moeda fiat ou para outras criptomoedas, já que a maior parte das corretoras atualmente não tem taxas de transação nem de conversão entre essas mesmas criptomoedas. E também em caso de algum problema, muito provavelmente a corretora, ao ser regulada, ou se a regulação for bem feita, grande parte ou a totalidade dos seus fundos irão voltar para o usuário em caso de, por exemplo, um roubo ou um hack, ou até mesmo algum erro que venha a vir com a corretora com a conta do usuário. Como podes ter visto ao longo deste guia completo sobre a custódia das criptomoedas, é fundamental conseguires guardar corretamente as tuas criptomoedas de modo a evitar que possam ser perdidas ou roubadas por algum hacker ou uma pessoa mal intencionada tenha acesso aos teus dados. Se realmente estás a gostar deste conteúdo até agora, que me deu muito trabalho a realizá-lo, por favor, segue o canal e vê outros vídeos que eu já tenha publicado sobre este tema do mercado de criptoativos, se também gostas tanto deste mercado como eu gosto. Se quiseres, além disso, aprofundar-te ainda mais no mercado de criptomoedas, no link da descrição, o primeiro, vai estar o meu e-book sobre a Ethereum, que te ajudará também a perceber mais tecnicamente e a sua própria história também do criptoativo, desde os seus primórdios, aumentando assim o teu conhecimento sobre o criptoativo, se assim pretenderes. É um valor simbólico para o canal, mas acredito que valerá muito a pena, pois se realmente tu quiseres aprender mais sobre criptomoedas e estudar melhor e mais fundo este mercado, realmente vai-te ajudar muito a entender mais sobre o criptoativo e a teres um conhecimento excelente também para as tuas próximas ações com o ativo, se quiseres, e até ter uma leve amostra de como podes estudar outros ativos replicando o método que eu usei para escrever o e-book. Portanto, se gostaste deste guia completo sobre custódia de criptoativos, deixa o teu like, diz também aí em baixo nos comentários se realmente repensaste após todo este vídeo, se vale a pena trocar a forma como tu custodias os teus ativos, e não te esqueças de ficar por aí, estudar muito, ver os meus vídeos se realmente estás a gostar do conteúdo e, acima de tudo, boa sorte com os teus investimentos, muitos lucros e até à próxima.